Nessa dica de redação, eu trato de um possível uso inadequado da vírgula na dissertação argumentativa. Considerem o seguinte parágrafo. O uso indiscriminado de tecnologias afeta diretamente o modo como a língua portuguesa é usada no cotidiano. Quanto aos aparelhos celulares, é verdade que a capacidade técnica da maior parte da população é prejudicada em virtude do corretor ortográfico automático. Na prática, isso significa que muitas pessoas sequer conseguem escrever conforme a regra socialmente aceita. Aparentemente, esse parágrafo também não apresentaria algum problema técnico, porém, ele guarda um uso inadequado praticado, eu diria que por uma boa parte dos candidatos e também por uma boa parte da população em geral. Eu destaco esse trecho. É verdade que a capacidade técnica da maior parte da população é prejudicada em virtude do corretor ortográfico automático. Essa vírgula que eu destaco, ela está completamente equivocada. E existe uma hipótese plausível para que possa explicar o porquê da maior parte das pessoas terem uma tendência de colocar uma vírgula depois do que. É justamente a pausa de respiração. Ainda que nós não percebamos, quando a gente escreve, é como se a gente estivesse formando uma voz no interior do nosso espírito. E basicamente uma pessoa que não passa por um treino sistemático com relação à língua portuguesa, ela tem uma tendência a colocar vírgulas de acordo com as pausas que ela vai formando no interior do espírito. Existe um modo de você pronunciar essa sentença, que seria um modo que está no campo da oratória. E existe um modo de você enunciar essa mesma sentença, que basicamente está regida aí pelas regras da língua escrita. Eu vou pronunciar essa sentença da forma como eu pronunciaria isso numa situação em que eu estivesse falando para um público nas vias de fato. É verdade que a capacidade técnica da maior parte da população é prejudicada em virtude do corretor ortográfico automático. Perceba que quando eu vou enunciar isso aqui, numa circunstância real de fala, basicamente eu efetuo uma pausa. Essa pausa, ela tem uma função oratória, porque quando eu faço essa pausa numa circunstância real discursiva, é como se eu estivesse chamando a atenção do leitor, por meio dessa pausa, para a informação que eu soltarei em seguida. O problema é que quando nós estamos redigindo o texto, nós fazemos essa pausa e equivocadamente a gente acaba colocando essa vírgula nesse lugar que é completamente equivocado. Uma outra possível posição de uso equivocado da vírgula é antes do que. E também a primeira hipótese que eu apresentei, ela consegue explicar o porquê da pessoa ter colocado essa vírgula aí. É verdade que a capacidade técnica da maior parte da população Perceba que nessa circunstância, nessa segunda enunciação, eu basicamente desloquei essa pausa para antes do que. Evidentemente eu fiz essa voz na minha cabeça e ao redigir a sentença, eu achei que seria conveniente colocar essa vírgula. Saiba que tanto a vírgula antes como depois, ela está completamente inadequada. Basicamente, você poderia corrigir essa sentença simplesmente a eliminando. Existe uma circunstância em que você vai colocar, sim, uma vírgula depois do que. Suponhamos que eu queira colocar uma sentença intercalada entre o que e a informação que vem na sentença. Imaginemos que eu queira intercalar a seguinte sentença. Na medida em que ocorre uma pressão sutil para que todos estejam condicionados a eles. No caso aí são os celulares. Essa ideia eu encaixo ela literalmente entre o que e a minha ideia principal.
o que diz a gramática normativa da língua portuguesa? Caso você queira intercalar uma sentença entre o que e a ideia que vem a seguir, você deve basicamente fazer um isolamento dos dois lados por meio de uma vírgula. Então, todo o parágrafo ficaria dessa maneira. Ele ficaria um pouco mais robusto porque eu acrescentei uma informação. O uso indiscriminado de tecnologias afeta diretamente o modo como a língua portuguesa é usada no cotidiano. Quanto aos aparelhos celulares, é verdade que, na medida em que ocorre uma pressão sutil para que todos estejam condicionados a eles, a capacidade técnica da maior parte da população é prejudicada em virtude do corretor ortográfico automático. Na prática, isso significa que muitas pessoas sequer conseguem escrever conforme a regra socialmente aceita. Evidentemente, eu, enquanto dono do texto que estou fazendo a todo momento julgamento sobre a melhor forma de encaminhar esse texto para o leitor, eu tenho justamente a opção de deixar essa informação que eu intercalei e isolei entre vírgulas ou simplesmente suprimi-la, ok? E vem estudar com a gente.